Queridos, eu estou pregando numa série de 7 mensagens, cujo título é As 7 Armas Poderosas do Crente. Hoje eu estou na 3ª mensagem. Vocês se lembram qual era a primeira mensagem? Qual é a primeira arma? O nome de Jesus. A segunda? O sangue de Jesus. Hoje é a palavra de Deus. Glória a Deus. Então vamos começar. Pode aplaudir. Você já observou que tudo no mundo está sempre em movimento e está sempre em direção ao caos e à morte? Se você pegar um bebezinho lindo que nasce, ele cresce, vive uma criança, depois um adolescente, um jovem, de repente começa a ficar velho, envelhece e morre. Se você pegar os objetos inanimados, a matéria que não é necessariamente viva, uma casa, por exemplo, que alguém constrói e pinta, mesmo que ninguém habite lá, passa 10 anos, a pintura já estragou, o reboco começa a cair, e os anos vão passando, a estrutura começa a ficar velha, e se passarem muitos e muitos anos, aquela casa linda vira uma ruína. Alguém vai dizer, claro, porque isso é decorrente do tempo. Mas não é só do tempo, no próprio universo, estrelas nascem, se consomem e terminam. Tudo nesta vida, gente, está caminhando para o caos, para a desordem. A ciência explica isso com a chamada teoria da entropia, ou a lei da entropia, que é uma lei da termodinâmica, que vem do grego, né? Entropê significa em movimento, ou seja, a física observou que todo o universo está em movimento. E quando as coisas se transformam, sempre na transferência de energia há uma perda. E se percebeu que o vetor é sempre da ordem para o caos. Ora, da onde vem isso? Vem do pecado. Porque a Bíblia diz em Gênesis capítulo 1, versículo 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e era tudo perfeito. Mas no versículo 2, a melhor tradução é, e a terra se transformou em caos. A lei da entropia explica o que aconteceu no mundo espiritual. Todas as coisas estão debaixo desta lei do decaimento, da desordem. Todas as coisas, exceto uma, a palavra de Deus. Jesus Cristo diz lá em Mateus 24, 35, passará o céu e a terra, ou seja, a terra que nós habitamos e o universo no qual estamos inseridos, passará, ou passarão, porém as minhas palavras não passarão. Diga assim, a palavra de Deus é eterna, é imutável. E é sobre ela que eu quero falar para vocês. É uma arma poderosíssima. E nós devemos aprender o seu valor, o seu poder, a extensão do seu poder e usá-la a nosso favor. Porque todas essas armas que eu vou apresentar a vocês, cada uma em um domingo diferente, foram nos dadas pelo Senhor para que tenhamos uma vida de vitória. Amém? Então quero fazer aqui 3 reflexões profundas a respeito da Bíblia. E o desejo de Deus é que você saia daqui hoje decidido de aproveitar cada verdade que você vai ouvir aqui. Amém? Quantos querem ouvir? Então, presta atenção, gente. Você que está em casa também toma posse, presta atenção, porque essa palavra é maravilhosa. Primeira reflexão a respeito da palavra é o porquê. Qual é a razão dela ser tão poderosa? A razão, gente, é porque a palavra de Deus,
é a verdadeira essência de Cristo. Diga assim: a palavra de Deus é a essência de Cristo. Lá em Apocalipse 19, versos 13 a 15, descrevem quando Jesus aparece no céu e vem para enfrentar o anticristo, o falso profeta, na guerra do Armagedon. Mas esse texto aqui, ele é maravilhoso, porque ele fala das 3 armas que a gente está apresentando para vocês. O texto começa dizendo assim: está vestido com um manto tinto de sangue. Diga: o sangue de Jesus. E o seu nome, diga: o nome de Jesus, se chama o verbo de Deus. Diga: palavra de Deus. Porque verbo no grego é logos. A melhor tradução seria a palavra de Deus. E o seu nome se chama o verbo de Deus. E seguiam nos exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada. É a palavra que sai da boca de Jesus, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente piso largar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Mas vejam, o texto diz que o nome de Jesus é o verbo, a palavra de Deus. Ou seja, a palavra é a própria essência de Jesus. Lá em João capítulo 1, versículo 1, a Bíblia diz assim: no princípio era o verbo, logos, palavra, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então quem é Jesus, irmãos? É a palavra de Deus. Queridos, quando a Bíblia diz no princípio criou Deus os céus e a terra tornou-se um caso. Eu não gosto da tradução, era sem forma e vazia. Depois diz: haja luz, e houve luz. Como é que o universo foi criado? Pela palavra. Quem era a palavra que estava criando? Era Jesus. Haja luz, e bilhões, 4 trilhões de estrelas, bilhões de galáxias explodiram num momento só, pelo poder da palavra, que é o próprio Cristo. Então a palavra de Deus, ela não é simplesmente uma letra escrita num papel. Não é algo simplesmente que inspira, que ilustra, que ensina. Ela tem essência, ela é vida, ela é próprio Senhor Jesus. Amém, não, irmãos? Então a palavra de Deus, que é esta arma extraordinária, é a essência de Jesus na sua vida. Em 1898, uma cientista e o seu marido Marie Curie e seu marido Pierre descobriram um elemento químico chamado rádio. E ela começou então a fazer estudos sobre radiologia, radioterapia. E ela ficou maravilhada, porque através dos seus estudos é que nós hoje temos o raio-x, temos a ressonância magnética, a tomografia, tudo por conta dela entender um elemento químico que permitia que a gente enxergasse através dos objetos sólidos. Pois bem, aquilo que aparentemente era maravilhoso e inofensivo fez com que ela desenvolvesse uma leucemia grave e morresse muito cedo. Descobriu-se então que, ainda que esta radioterapia seja maravilhosa para a ciência, você tem que se proteger dos raios-x. Não é? Quando você vai ao dentista, o que eles colocam em você quando vão fazer um raio-x? Uma manta de chumbo. Se você vai fazer uma imagem, né, um raio-x do tórax, também tem que proteger. Por quê? Porque aquilo é bom por um lado, mas mata se você não se proteger. Todo mundo também já ouviu falar do grande desastre de Chernobyl. Um desastre que derramou, né, naquela usina atômica muito material radioativo. Aquele lugar hoje virou uma terra deserta, e os cientistas dizem que precisa de milhares de anos para que aquela terra perca a radioatividade. Por que eu estou usando esta figura, esta metáfora? Porque a palavra de Deus é semelhante a isso, só que do jeito trocado.
A palavra de Deus, quando entra em contato com a sua vida, ela muda as suas moléculas, ela muda o teu físico, ela muda a tua alma, ela muda o teu espírito. Só que você, quando é impregnado pela palavra, você não morre, você vive. Mas existe uma essência invisível, mas que pode transformar a vida daqueles que recebem a palavra. Então, ela é poderosa porque ela é a própria essência de Cristo. A segunda reflexão que eu quero fazer com vocês diz respeito à extensão do poder da palavra. O quão poderosa ela é. Bom, eu quero começar a dizer para vocês que todas as coisas que existem foram criadas pela palavra. É poderosa ou não? Todas as coisas. João 1, de 1 a 3 diz o seguinte: no princípio era o verbo, logos, a palavra, e a palavra estava com Deus, ou o verbo estava com Deus, e a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Que ele é? Quem é esse ele aqui? Fala alto, quem é esse ele? Jesus. Ele estava com Deus. Ele era Deus, e todas as coisas foram feitas por meio dele. O Pai é o arquiteto, o Filho é o empreiteiro, é o executor. Quando foi falado haja luz, foi Jesus que hajou. Desculpe, tá? Esse é um erro absurdo, mas eu gosto disso. Haja luz e houve luz. A palavra é extraordinariamente poderosa, gente, porque ela não só criou todas as coisas, como ela também sustenta todas as coisas. Ou seja, tudo que existe foi ele que criou, mas todo o universo com as suas leis, as leis físicas, as leis perfeitas, o nosso planeta, tudo é sustentado pela palavra, por Jesus. Capítulo 1 de Hebreus começa falando que Deus falou muitas vezes, outrora, de muitas formas, de muitas maneiras, pelo Pai, através do Pai, pelos profetas, pelos filhos. Nos últimos dias nos falou pelo Filho. Ali está falando de Jesus que se esvaziou para se tornar um ser humano. Ele abriu mão da sua onipotência, da sua onisciência, da sua onipresença. Ele esvaziou para experimentar a nossa experiência de finitude, de fraqueza e até de morte. Mas quando chega no versículo 3, o autor de Hebreus, que na minha opinião é Paulo, ele não está mais olhando para Jesus como o Filho de Deus que se esvaziou e se apequenou. Ele já está vendo Jesus quando ele entra nos altares divinos celestiais, como Filho de Deus, tendo recebido tudo de volta, a sua exuberância, a sua glória, a sua onisciência, a sua onipotência. Olha o que o versículo 3 diz: ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ali ele não era mais apequenado, ali ele não estava morto, ali ele era o autor da vida, a fonte da vida, o eu sou, o todo-poderoso, a palavra viva. Amém, irmãos? Mas esse texto aqui, essa madrugada, Deus destrinchou de uma forma tremenda, e eu falei, uau, a Bíblia é inesgotável, né? O texto diz que então este Cristo, agora ele está à destra do Pai, lugar de autoridade, de poder, e diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Olha o que Deus mostrou aqui, gente. O que provocou a lei da entropia? O pecado. Jesus se esvaziou,
o Criador de todas as coisas, se esvaziou, e tudo que Ele fez aqui na terra, Ele fez pelo poder do Espírito. Mas Ele morre, ressuscita, recebe de volta toda a excelência, exuberância da sua divindade, e antes de tomar de volta as rédeas, Ele faz a purificação dos pecados. Ou seja, Ele anula o poder do pecado e agora toma de volta todo o controle do universo, e o lugar de autoridade que é a destra de Deus foi ocupada por Jesus. Então eu quero dizer para você que a palavra de Deus, que é o próprio Senhor Deus, hoje controla e sustenta o universo. Todas as coisas acontecem segundo o beneplácito da sua vontade, segundo a sua soberania. Nada fugirá daquilo que Ele determinou, e Ele foi o antídoto para a destruição do universo, e agora Ele tem autoridade para que a história da humanidade caminhe para o propósito absoluto da vontade de Deus. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Então entenda uma coisa aqui, meu querido: todos os planetas e os satélites do universo, as estrelas que nascem e morrem, as constelações, as galáxias, os clusters, as nebulosas, os buracos negros que engolem planetas e sóis, toda a luz e toda a matéria escura, todo o mundo visível, o mundo subatômico, tudo isso, o tempo, as dimensões do universo, toda a vida, os répteis, os mamíferos, as aves, os peixes, todos os seres vegetais, tudo que está no céu, na terra, tudo aquilo que é invisível, as bactérias, os micróbios, todo mundo subatômico funciona controlado e sustentado pela palavra do Senhor, por Jesus, que está à destra de Deus. Então a extensão do poder dele é uma extensão que não tem fim. A Bíblia também diz, em terceiro lugar, que a palavra é eterna. E se a gente pensar na eternidade, a gente tem que pensar na eternidade desde o princípio. Se você perguntar para a grande maioria dos cientistas, eles afirmam com muita convicção de que o universo surgiu aproximadamente 14 bilhões de anos atrás, pela explosão chamada Big Bang. Quantos já ouviram falar do Big Bang? O que é o Big Bang? Nada mais é do que uma concentração de toda a massa do universo e de toda a energia do universo num ponto do tamanho da cabeça de uma caneta Bic. Toda a massa do universo, toda a energia do universo estava ali concentrada. E de repente, aquela energia foi maior do que a gravidade e houve um Big Bang. E a partir de então, imediatamente, bilhões de constelações de estrelas nasceram. E a Bíblia diz: haja luz. Aí você pergunta para o cientista: mas quem é que criou essa massa aí? E quem é que disse que hora que devia haver o boom? Isso nós não sabemos. Nós sabemos. Nós sabemos. Foi a palavra de Deus. Eu não vou dizer que foi 14 bilhões, porque eles mesmos não acertam. Cada hora eles decidem uma data. O que eu sei é que quem criou tudo, e antes de existir qualquer matéria, a palavra já existia. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então a palavra é eterna, eterno no passado, embora a eternidade não seja na dimensão temporal, mas para que você entenda melhor, desde o início já estava lá. Mas a Bíblia também diz que ela é eterna para sempre. Lá em Mateus 24:35, Jesus diz: passará o céu e a terra. E eles passarão, irmãos.
E a própria ciência diz que as estrelas vão perder o seu brilho. Uma estrela, quando ela começa a entrar em decadência para morrer, ela aumenta o seu tamanho, aumenta a combustão, e de repente ou ela explode, ou ela vira uma estrela anã, ou pode virar um buraco negro, mas ela deixa de existir. Então todo o universo vai deixar de existir um dia, e essa terra também. Por quê? Porque a própria palavra disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Diga assim: a palavra do Senhor é eterna. Então, querido, quando as estrelas perderem o seu brilho, quando os elementos forem completamente transformados, quando o universo perecer, a palavra permanecerá. É pela palavra que Deus fará novos céus e nova terra. A palavra de Deus é muito poderosa, mas eu quero dizer para você que esta palavra é disponível para você. Olhe para o teu irmão do lado e diga assim: você sabe como se apropriar dela? E essa é a terceira reflexão que eu quero fazer com vocês. Como nós nos apropriamos dos seus benefícios, da palavra de Deus? A primeira forma, querido, é temendo-a. O Salmo 33, versos 6 a 9 diz assim: os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro da sua boca o exército deles. Ele ajunta em montão as águas do mar, e em reservatório encerra as grandes vagas. Tema o Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo, pois Ele falou, diga, Ele falou, palavra, e tudo se fez. Ele ordenou, diga, palavra, e tudo passou a existir. Agora, pastor, como é que a gente teme a palavra? Hoje em dia está muito comum as pessoas questionarem a Bíblia. Eu não estou dizendo que você não possa fazer perguntas para entender. Eu estou dizendo que hoje tem pessoas que leem a Bíblia de maneira seletiva. Isso eu concordo, isso eu não concordo. Isso eu aceito, isso aqui não aceito. Isso eu creio, não é bem assim. Eu quero dizer uma coisa para você: ou você teme a palavra e crê que ela é a palavra de Deus, ou você vai pecar como Adão pecou. Porque o pecado que gerou a morte foi duvidar da palavra de Deus. E a tentativa de Satanás durante toda a história é levar o homem a duvidar da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ou você crê ou você duvida. Pastor, mas você obedece tudo? Confesso que não. Nós somos humanos, somos pecadores. Mas toda vez que tem alguma coisa que o Espírito Santo começa a dizer: não é bem assim, não faça isso. Sabe o que eu digo para Deus? Senhor, a tua palavra disse, mesmo que eu não entenda, é verdade. Agora, se eu não estou conseguindo colocá-la em prática na minha vida, me ajuda. Eu te peço perdão, mas a tua palavra é a verdade. Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Nem sempre que pessoas chegaram para Jesus e Jesus disse: faça isso, esse é o caminho. Por exemplo, Jesus chegou para um pai que o filho estava lá endemoniado. Ele falou: olha, o pai do menino falou: o senhor pode curar meu filho? Jesus falou: tudo é possível que crê. Jogou a bola para ele: você crê que eu posso fazer? Ele falou: eu creio, mas me ajuda que minha fé é pequena. E Jesus falou: eu te ajudo, e libertou aquele homem. Agora, aqueles judeus, aquelas autoridades que ficavam olhando Jesus para cima e para baixo, ele não fez nenhum milagre para eles. Por quê? Porque eles resistiram à palavra. Então, querido, nós estamos vivendo um tempo de apostasia, de engano. Toma cuidado com o seu filho, porque quando ele vai para a universidade, o que ele vai ouvir lá é que a palavra está errada. E hoje os jovens não são treinados e preparados dentro da sua própria casa. Aí eles vão para a universidade, que é uma escola de levá-los à incredulidade. Então é por isso que você vê
tantos filhos de crentes abandonando a fé. Não, muitas vezes nem é de maneira aberta, negando a existência, mas vivendo como se não cresce nela. Entenda uma coisa: a palavra de Deus é o seu decreto. Ou você crê ou você não crê. Ou você crê e é abençoado, ou você não crê e vai caminhar para a morte. A primeira maneira de nós lidarmos com ela é temendo-a. A segunda maneira é nos expondo a ela, para sermos transformados. Eu dei exemplo, da radiação, mas eu quero dar um outro exemplo. Quantos aqui já tomaram Yakult com lactobacilos vivos? Quantos aqui já tomaram probiótico? Você está ingerindo um comprimido que está cheio de bactéria lá dentro. E esses componentes vivos se misturam à sua flora intestinal e aí fortalecem o seu sistema imunológico, não é isso? Eu quero dizer para você que a palavra de Deus, quando nós nos expomos a ela, ela também produz vida em nós. Hebreus 4:12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Você sabe o que significa eficaz aqui no grego? A palavra de Deus é viva e vivificante. Ela não é só viva. Quando você a come, ela provoca vida em você. Onde existe morte, ele traz vida. Onde existe a mentira, ele traz a verdade. De maneira viva. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. Você percebe que a palavra tem vida própria? Não é que ela entra em você e você vai discernir. Não, ela que discerne você. Não é você que lê a palavra, é ela que te lê. É ela que, quando você lê, começa a ler você também. Lê a sua alma, os seus sentimentos, os seus traumas, as suas feridas. Ela lê e ela vai naquele ponto e divide. Juntas e medulas transforma o corpo. A alma e o espírito transforma a área interior do ser humano. Amém, irmãos? Ela é capaz de discernir propósitos e intenções do coração. É a palavra de Deus. Então, como você se expõe a ela, leia a palavra. Deixa eu perguntar aqui: quem toma todo dia vitamina D? Quem toma aqui todo dia algum complexo vitamínico? Quem toma todo dia aqui probiótico? Quem todo dia lê a Bíblia? A Bíblia vale mais do que tudo isso. A Bíblia não é para ser um livro que você deixa na cabeceira. A Bíblia tem que ser o livro, o hábito da sua vida. O livro de cabeceira que você lê todo dia. Porque não é porque você vai somente crescer em conhecimento. Não, é porque a Bíblia, ela não só deve ser lida, ela vai ler o teu coração. Ela vai discernir o seu coração. Ela vai separar a verdade da mentira, a luz das trevas, as intenções humanas, malignas e a intenção do Espírito Santo na tua vida. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Ela vai até o mais profundo do nosso ser. Nem o teu psicólogo, nem o teu psiquiatra, ninguém consegue ler o teu coração, nem você mesmo. Mas a palavra lê. E ela vai lá no fundo, e ela te revela, ela te mostra onde você está errado, ela mostra as intenções. Ela é poderosa para mudar o seu físico, curar as suas enfermidades. Ela é poderosa para mudar a química do seu corpo. Sabe, gente, a gente não precisa que a ciência nos ensine, mas é bom, né? Quando depois de 2000 anos, os cientistas vêm e descobrem uma coisa que a Bíblia já falava. Os cientistas descobriram que quando você fala alguma coisa, além de você provocar mudanças na pessoa para quem você está falando, essas palavras provocam mudanças na sua mente, no teu cérebro.
Se você começa, por exemplo, a falar coisas ruins, declarar coisas ruins, prognósticos ruins, medo, temores, você libera adrenalina, aquilo é tóxico na sua mente. Mas se você começa a falar coisas felizes, a louvar a Deus, fala de coisas boas, você começa a secretar hormônios do bem, serotonina, dopamina, ocitocina, noradrenalina, endorfina, tudo porque você vem e começa a falar. Quando você elogia alguém, o seu filho, você provoca nele essa explosão de química positiva. Agora, o que a palavra elogio é? Prefixo eu do grego, que é bom, e logel, que é logos, palavra. Quando você fala bem, o seu filho começa a crer mais nele, crer no seu potencial. Agora, pessoas que cresceram em lares tóxicos, ouvindo, você não vai nada, você não faz nada direito, são pessoas feridas, destruídas, porque a palavra tem poder, mesmo a palavra dos homens, porque o ser humano é o único dos seres criados por Deus que tem capacidade de ter interlocuções verbais compreendendo o que está falando, porque papagaio fala, mas não entende nada. Mas quando você fala, aquela palavra, ela transforma primeiro dentro do seu coração. Então, meu irmão, quando você estiver doente, não fala, agora essa doença é incurável, eu vou morrer. Diga, a minha vida está na mão de Deus, Jesus levou sobre si as minhas enfermidades. Confesse a palavra, vai confessando até você crer, até ser transformado por ela, e até as pessoas que estão ao seu redor serem transformadas por ela. Nós temos que lidar com a palavra, entendendo que ela é viva. Ela é a essência do próprio Cristo. Ela é poderosa para transformar a psique, a mente, para mudar emoções, sentimentos. É poderosa para mudar o que está à nossa volta. A palavra dura suscita ira, mas a branda desvia o furor. Casamentos acabam por causa de palavras erradas. Casamentos se solidificam por causa de palavras de amor. Todos os dias eu e a Lilian nos declaramos apaixonados. Ela levanta de manhã, eu já estou acordado. Ela fala, por que eu te amo tanto? E eu falo, porque eu sou maravilhoso. Eu falo, porque eu te amo mais. E a gente passa o dia inteiro, um olhando para o outro, sorrindo. O dia inteiro a gente olha um para o outro, e a gente é tocado por aquilo, por aquele olhar, por aquela palavra. Meu querido, Satanás quer te deixar irritado, Satanás quer te deixar cheio de amargura, para que você, ao invés de fazer amigos, ao invés de abrir portas, você seja um urucubaca, um chato, aquele indivíduo que onde chega, a nuvem negra vem atrás. Você foi chamado para louvar, e louvar é literalmente elogiar. Quando você vai na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra louvor é elogio. Você não foi criado para ter palavras ruins na tua boca. Você foi criado para falar o bem, para trazer a vida de Cristo. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor. Então se expõe a palavra. Venha no culto, tem amigos de fé. Fuja desse tipo de gente que se junta com você para falar mal dos outros. Isso tudo é maligno, isso vem do maligno. Não pense você que você vai ganhar alguma coisa, ao contrário, você vai perder a tua paz, vai perder a sua sinceridade, a sua humildade, vai perder a sua singeleza. Ande com pessoas que andam louvando ao Senhor, declarando fé, porque essas pessoas vão ser instrumento de cura para você. Mas também a gente deve se expor à palavra e deve se apropriar da palavra, tomar posse dela. 2 Coríntios 1:20 diz assim: porque quantas são
Lê comigo esse texto. Vamos ler todo mundo? A palavra tem poder. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus por nosso intermédio. Deus prometeu, você não tem que mais perguntar se é da vontade dele. Você só tem que entender se aquela promessa é para você. Ele prometeu, então, o que a Bíblia está dizendo? Que todas as promessas de Deus tem nele o quê? O sim. E o por ele o amém. A palavra amém é uma palavra transliterada. Ela vem do hebraico da raiz de ma'amin, que significa eu creio. Você já percebeu que às vezes você fala amém, a pessoa amém, o que ela está querendo dizer? Eu creio. Então todas as promessas de Deus tem nele o sim e o por ele o amém. Para quê? Para que a glória seja dele por nosso intermédio. Jesus usou a palavra para enfrentar o diabo. Como é que você vai enfrentar o diabo? Você só tem um jeito. Não adianta falar, ai Deus tem misericórdia, eu não vou conseguir. Não funciona. Vem o diabo, você fala, vou lutar na força com ele, vou argumentar. Adianta? Não. Vou fazer jejum. Adianta? Em parte. Só adianta se você orar em cima da palavra. Se você, meu querido, orar fora da palavra, a palavra de Deus é não. Jesus disse, a Bíblia diz, não Jesus, pedi e não recebeis, Tiago falou, porque pedis mal para os próprios deleites. Quando você for orar, primeiro você tem que saber se é a vontade de Deus. Está na Bíblia? Então é promessa, tem nele o sim. Não é o talvez, é o sim, por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então, querido, eu quero desafiar essa igreja aqui. Quantos querem terminar esse ano e começar o ano de 2022 cheio de autoridade, vendo as cadeias serem arrebentadas da tua vida, da tua família, dos teus negócios? Quantos aqui querem? Então, Deus me mandou falar para vocês: parem de falar bobagem, parem de declarar derrota, porque isso é uma afronta para Deus. Pastor, mas é um hábito. Falou, na hora você fala, Senhor, está amarrado, me perdoe, eu vou dizer o contrário. Deus aceita. Deus aceita. Mas se você continuar com essa, não é bem assim, então você vai ser aquele crente cujo nome está escrito no livro da vida, mas vai viver como um ímpio, sem que os milagres de Deus aconteçam na sua vida. Quantos aqui vão se apropriar da palavra e vão só declarar a palavra de Deus na sua vida, na sua família, nos teus negócios, nos teus sonhos, e vai buscar a Deus? Senhor, me mostra, se isso não é a tua vontade, mas eu quero ver na Bíblia. Se está na Bíblia, eu quero. Porque o Senhor diz que todas as promessas que o Senhor fez, o Senhor vai dizer sim, e vai dizer amém. E quando alguém crê e usa a palavra aqui no céu, na terra, Deus liga lá no céu e fala, amém, vai acontecer. Em quarto lugar, eu quero dizer que a gente se apropria crendo todo o tempo. Romanos 10, 17 diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Fé vem pelo ouvir, não ouvir qualquer coisa, mas ouvir a pregação e a palavra de Cristo. Então, meu querido, eu conheço muitas pessoas que tinham fé e que perderam a fé, porque Satanás veio sorrateiramente, de forma paulatina, questionando, não é bem assim, foi isso que Deus disse? Não é bem assim. Olha, questione, pense, não é razoável. E você deixa que ele entre uma pontinha, depois entra a cunha inteira e faz um rombo na tua vida espiritual. Aí fica, meu Deus, o Senhor não me ama. Entenda uma coisa:
A única arma que derrota Satanás é a palavra de Deus. Foi assim que Cristo venceu o diabo lá na tentação. Foi assim que Adão perdeu a vida eterna e recebeu a morte como recompensa por ter duvidado da palavra. A palavra de Deus, ela produz fé. Apocalipse 12:11 é um texto que eu amo, eu sempre cito. E eu espero que você um dia decore. O texto está falando daquele povo que vai se converter na grande tribulação, porque não creu em Jesus antes, não vai ser arrebatado, mas vai se converter na grande tribulação. E vão enfrentar o próprio Satanás e o anticristo. Mas a Bíblia diz que eles vão morrer por causa disso, mas venceram mesmo assim. E o texto diz: eles, pois, o venceram, Apocalipse 12:11, por causa do sangue do Cordeiro, diga sangue de Jesus, e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Satanás, você pode me matar, mas essa marca eu não recebo, porque eu tenho o selo do Espírito Santo, e eu vou ficar com a palavra. E a Bíblia diz que eles venceram o poder do anticristo. Não foi no poder da balela, mas na palavra do testemunho. Você se apropria da palavra, meu irmão, confessando a palavra. A palavra é para ser dita, não é para murmurar. Minha vida. Abre a tua boca, leia a promessa e diz: Senhor, eu sou pecador e falho, mas a tua palavra não volta atrás. Então eu estou lendo isso aqui, Senhor, como memorial. Eu estou te lembrando, meu Deus, que o Senhor me prometeu. E se o Senhor me prometeu, eu creio. E se eu creio, vai acontecer. Quando eu não sei nem como, mas vai acontecer na minha vida, porque o Senhor é Deus. Amém, igreja? Aplauda o Senhor. Recebe essa direção de Deus. Isso é uma chave. Em Hebreus 4:14 a Bíblia diz assim: tendo, pois, a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Continue confessando. Está tudo parecendo que não vai dar certo? Continue confessando. A palavra confessar no grego, homologel. O que é homologar? É estabelecer algo publicamente, oficialmente. Então, para de orar coisas contrárias à Bíblia. Confesse a vitória. Quanto mais difícil for, mais a glória vai ser para Deus. Confesse a vitória. Confesse a palavra de Deus. E isso agrada a Deus. Teve um homem que chegou para Jesus. Ele era leproso. Ele falou: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. Que coisa linda. Outro disse: Senhor, basta uma palavra e o meu servo vai ser curado. Se Deus estivesse ouvindo mais dos crentes: Senhor, a minha situação é crítica, mas basta uma palavra sua. Basta uma palavra. O diabo quer que você diga: não é bem assim. Mas Deus está esperando ouvir do seu povo: basta uma palavra do Senhor. O milagre vai acontecer. E por último lugar, eu quero dizer que uma das coisas também mais extraordinárias, uma das maneiras mais tremendas de usar a palavra é no louvor e na adoração. Quando nós adoramos ao Senhor, irmãos, a gente deve orar com a palavra. Salmo 100, versículo 4, é um salmo lindo, diz assim:
entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome. A Bíblia está nos incitando a sair da dimensão do mundo físico e entrarmos na dimensão do céu pelo louvor. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças. De que maneira? Bem dizer. O que é bem dizer? Falar bem, elogiar. Então, gente, nós temos aqui uma verdade extraordinária sobre o poder do louvor. Por quê? Porque através da adoração e do louvor, a gente sai da dimensão física e entra na presença do Deus Todo-Poderoso. Você pode estar aí onde você estiver, mas o mundo espiritual se abre e você entra nos átrios de Deus. Então, gente, nós temos que lembrar que a adoração, ela é um ato, é uma atitude interior, mas ela também é a explicitação da minha gratidão em palavras. Bendizei ao Senhor. Quantos de manhã levantam e já começam a dizer para Deus: Deus, Tu és tremendo. Senhor, eu te agradeço porque neste dia o Senhor haverá de prover para mim o alimento, proverá portas, abrirá portas. Queridos, vocês que muitas vezes ficam me pedindo oração pela internet, dizendo: pastor, ora por mim que eu estou oprimido, pastor, ora por mim porque eu não tenho fé, pastor, olha por mim que eu estou... Louve ao Senhor, comece a glorificar o nome de Deus, que você vai sair da dimensão do caos e vai entrar na presença de Deus. Entrai pelas portas através do louvor. Bendizei ao Senhor e entrai nos seus átrios. Queridos, quando você adora de verdade, não é que você vai para o céu, é o céu que vem para a terra. É a glória de Deus que vem e baixa, a Shekinah de Deus vem sobre a sua vida. Então para de usar a tua boca para amaldiçoar, para praguejar, para murmurar. Você é crente. E crente tem fé. E quem tem fé tem esperança. E quem tem esperança tem alegria. Você já viu alguém falando: gente, eu estou com tanta fé. Estou com tanta fé que eu estou até triste. Não, quem está triste é que não tem fé. Quem está triste fala: não vejo a luz no fim do túnel. Mas quando a fé entra no teu coração, você fala: pode me matar, porque eu sei para onde eu vou. Eu vou para a glória. Eu vou habitar com meu Deus, com meu Salvador que perdoou os meus pecados. Amém, igreja? Adore ao Senhor, viva para adorar, para bendizê-lo. Todos os dias eu adoro a Deus, porque eu falo: Senhor, eu não mereço. Hoje de manhã eu li um texto que o pastor Edson Rebustini postou, que eu achei muito lindo, falando que hoje a fundadora da igreja quadrangular estaria fazendo 130 anos. Essa mulher, ela foi para a África com seu marido para pregar o evangelho. E o marido pegou malária e morreu com 29 anos. E a deixou com uma filha. Ela voltou para os Estados Unidos e foi para a região de Los Angeles, na Califórnia. E ela começou a pregar o evangelho, E ela começou a pregar em cima daquela visão quadrangular: Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e Jesus Cristo voltará. E queridos, como ela estava em Los Angeles, ela começou a causar um impacto naquele lugar. Os artistas de Hollywood começaram a frequentar o Charles Chaplin, ia todos os domingos que ele estava lá, ele ia na igreja dela. E muitos outros artistas começaram a frequentar. E ela se tornou a pessoa mais falada pelas mídias. Algumas vezes bem, outras mal. Mas milhares de pessoas foram impactadas com ela
E hoje a igreja quadrangular é uma igreja que está no mundo inteiro. Agora detalhe, essa mulher enfrentou 2 divórcios. E essa mulher morreu por conta de todo o estresse que ela tinha. Ela morreu com uma overdose de remédios. E aí o Edson conclui dizendo: Deus usou uma pessoa imperfeita para impactar o mundo. Querido, o diabo quer apontar para você e dizer assim: você não merece usar a palavra porque você é imperfeito. Nós somos imperfeitos, mas a palavra que nós cremos e pregamos é perfeita, e ela vai nos transformando como a vereda do justo, que vai brilhando mais até ser dia perfeito. Nós jamais seremos perfeitos, mas perfeita é a palavra que nós cremos e nela pregamos, a ela pregamos e nela cremos. Amém, igreja? Então saiba, você deve usar a palavra, porque a palavra, ela transforma primeiro a sua vida, mas transforma também a vida das pessoas que estão ao seu redor. Nós vimos a extensão extraordinária do seu poder, mas ela precisa ser apropriada. Seja alguém que a teme. Não questione a Deus, Ele está sempre certo. Eu creio na Bíblia, como diziam os batistas antigos, até na capa. Óbvio que é uma metáfora, a capa é dos homens, mas de resto, tudo que está lá é palavra de Deus. Creia nela, viva por ela, obedeça a ela. Confesse-a quando você precisar corrigir o seu rumo. Invoque-a na sua vida. Declare-a para a sua vida. Adore pela palavra. E quando chegar o tempo da sua vida passar, todas as palavras que você citou da Bíblia trarão um galardão de Deus para a vida eterna. Jesus disse que até um copo d'água que nós damos a um necessitado, fazendo para a proclamação do seu reino, até isso terá um galardão. Só tem um jeito de você agradar a Deus: pela fé na sua palavra. Só tem um jeito de você romper com Ele: você romper com a sua palavra. Não dá para ser crente e duvidar dele. Sem fé é impossível agradar a Deus. Esta é uma arma poderosa. E é maravilhoso saber que quando eu estou lendo a Bíblia, a essência de Jesus está entrando na minha vida para me ler, para me transformar, para me instruir, para me dar vida. Amém? Eu queria que você fechasse os seus olhos. A palavra de Deus diz que o seu destino eterno depende da maneira como você lida com a palavra de Deus. Se você crer no coração, você crê para a justiça, você confessa com a sua boca para a salvação. Onde você quer passar a eternidade? Com Deus ou longe dele? Então eu quero falar com você que está aí em casa. Você pode ser um amigo do Evangelho, você pode ser um simpatizante do Evangelho, mas nada disso vai te salvar. Você tem que passar a barreira. Você tem que entrar pela porta, que é Jesus, que também é a palavra. Você tem que crer na sua palavra e confessar a sua palavra, que diz que nós somos pecadores. Não há em nós, Senhor, nenhuma justiça para que merecêssemos a tua presença. Então você que está aqui hoje, se tem dúvida, hoje é dia de lançar fora essa dúvida e confessar a Jesus definitivamente que Ele é o único Salvador do mundo, o único caminho.
e dizer: Senhor, eu sou pecador, mas eu creio que Ele morreu na cruz, que o Teu Filho morreu na cruz pelos meus pecados, e hoje eu te confesso como meu Senhor e Salvador. Jesus disse: se alguém confessar o meu nome na presença dos homens, eu o confessarei diante dos anjos do meu Deus. Se alguém negar o meu nome na presença dos homens, eu o negarei na presença dos anjos. Então hoje eu quero fazer uma pergunta para vocês. A igreja fique com os olhos fechados. Você que está em casa, você quer hoje confessar a palavra de Cristo como seu Senhor e seu Salvador? Se você quer fazer isso hoje, para não ter dúvida e ter o seu nome escrito no livro da vida, levante a sua mão onde você estiver e eu vou orar por você. Graças a Deus essa pessoa. Há mais alguém? Graças a Deus. Há mais alguém? Levante a sua mão. Não saia daqui com dúvida. Graças a Deus. Graças a Deus. Há alguém aqui? Graças a Deus também. Você que está aqui me vendo pela internet, há um QR Code aí. Coloque o seu telefone aí para que nós saibamos, mas ore comigo no momento que eu estiver orando. Fique de pé, eu quero pedir a essas pessoas que levantaram a mão, que fiquem de pé onde estiverem, para orar comigo. Nesse momento você abra a tua boca, não fique só murmurando não. Levante por favor e ore comigo assim, diga: Senhor Deus, eu entendi que a tua palavra é a tua própria essência. A tua palavra diz que eu sou pecador, mas a tua palavra diz que tu és o Salvador. Por isso hoje eu te confesso como Senhor da minha vida e como meu Salvador. Eu quero pedir aos diáconos que estejam perto dessas pessoas enquanto elas estiverem orando, continue orando comigo. Diga assim: Senhor, eu entrego a minha vida ao Senhor, porque a partir de hoje eu quero andar na tua palavra. Eu creio na tua palavra e eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aplauda ao Senhor, meu querido. Mas eu quero orar com a igreja ainda, e com você que já é do Senhor. Eu quero que você fique de pé, a igreja toda. Levante a mão para os céus. Nós vamos fazer uma oração de confissão aqui, irmãos. Abra o teu coração e ore com sinceridade. Diga: Senhor Deus, a tua palavra é verdade. As convicções humanas são mentirosas. A tua palavra é eterna e nós somos efêmeros. Por isso nós nos agarramos na tua palavra. Nós cremos nela. Nós confessamos a tua palavra. Senhor, ajuda-nos a andar pela tua palavra, a crer na tua palavra, a esperar na tua palavra, a confessar a tua palavra, a adorar pela tua palavra, porque nós queremos entrar nos teus átrios com hinos de louvor. A palavra de Deus diz: o meu louvor é fruto de lábios que confessam o teu nome. Eu vou ler o texto literalmente. Eu quero que você leia comigo. Diga assim: por meio de Jesus, pois oferecemos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Diga: Jesus. Diga: Jesus. Diga: eu te confesso, Jesus, tu és o meu Salvador, tu és o meu caminho, tu és o meu irmão mais velho, tu és a minha cura, tu és a minha esperança, tu és o meu Deus, tu és o Senhor da minha história. Diga: tu és o Senhor da minha casa, tu és a esperança da minha família. Oh Deus, eu entrego os meus sonhos, eu entrego, Senhor, os meus negócios, o meu trabalho, a minha vida a ti. A tua palavra não passará. Por isso eu me fio nela, para a honra e glória do teu nome. Aplauda o Senhor, glorifique, aplauda bem forte. Vamos envergonhar as trevas.